Olá, tudo bem? Se você está chegando agora, esse é um canal que eu e a Aline criamos para esclarecer dúvidas do dia a dia da odontopediatria para vocês, pais e cuidadores, tá? Então, se você não está inscrito, tem criança pequena, é vovó, ou tem um sobrinho, uma sobrinha, aproveita, se inscreve no canal e já compartilha com outras pessoas também. Que as nossas dúvidas, as dúvidas que a gente traz para vocês são dúvidas recorrentes do consultório. Então, a gente tenta esclarecer vários assuntos comuns. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o bruxismo, uma queixa muito comum no consultório. O bruxismo, ele é um sinal, uma manifestação clínica de que alguma coisa está errada, tá? Existem dois tipos de bruxismo, o bruxismo do sono e o bruxismo da vigília. O da vigília é aquele bruxismo que a gente observa que a criança está sentada assistindo televisão ou estudando, fazendo aula, e ela está apertando ou rangendo os dentes, tá? No bruxismo do sono, é comum os pais escutarem, olha, meu filho tá apertando ou tá rangendo, principalmente o rangendo que eles escutam mais. Mas o apertar também é um bruxismo, a criança acorda com dor aqui nessa região do masseter. Como a gente trabalha com isso? Bom, no Brasil é importante salientar que nós temos uma pesquisadora que é a nossa referência nacional e também internacional. Ela é professora da USP, a professora Adriana Lira Ortega. Ela tem o Instagram dela, vou deixar aqui para vocês, chama Odontopediatria em Evidência. E ela também tem um blog. Nos dois lugares ela posta muita coisa, muito material importante para vocês que são pais e também para nós que somos profissionais, tá? Como guia mesmo, referência para que a gente saiba fazer a melhor conduta, o melhor tratamento e passar o que tem de mais recente sobre o assunto para vocês, tá? Vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha, não deixa de conferir. Com relação à causa, o que causa o bruxismo? Bruxismo, ele é uma alteração do sistema, ele é a manifestação clínica de um problema que está ocorrendo no sistema nervoso central. Então, significa o quê? Dentista trata bruxismo? Não. Dentista não trata bruxismo. Colocar placa não é tratar o bruxismo. A placa, ela serve sim para que a gente impeça uma quebra de uma restauração, quebra de dente, desgaste da ATM que a articulação tem por mandibular. Então, outros tipos de problemas. Então, a placa, ela é colocada por um dentista, mas ela não é o tratamento para o bruxismo. Tanto noturno quanto o da vigília, tá? Mas ela se faz necessária sim para proteção de estruturas. Ah, mas já coloca a placa na criança bem pequenininha? Não. Existe toda uma avaliação clínica dessa criança, dessa queixa que está sendo trazida. Geralmente nós, odontopediatras, aplicamos um questionário. Ele tem que ser preenchido pelos pais por volta de pelo menos uns 5 dias para a gente ver quando você está ouvindo, qual é a frequência que está ocorrendo, como está sendo a qualidade do sono. Tem que dormir perto da criança para a gente realmente ter certeza que que esses episódios estão acontecendo. Então é um assunto um pouquinho complexo assim para a gente simplesmente resolver rapidinho no consultório, tá? Então precisa dessa participação do cuidador. A gente precisa que essa queixa seja trazida realmente por quem está próximo da criança, né? Às vezes os pais são separados e aí a mãe percebe, mas o pai não está percebendo. Enfim, a gente tem que avaliar todo esse contexto. Fazer palpação, exame clínico, avaliar clinicamente se tem desgaste de estrutura dentária, ou seja, se os dentes já estão ficando desgastados. Eu vou colocar umas imagens para vocês depois, tá? Além disso, em crianças, a gente sempre orienta no consultório algumas outras pesquisas, nem que seja por exclusão. O que significa isso? Existem alguns fatores associados, além do fator genético, então geralmente ou o pai ou a mãe, um dos dois apresenta o bruxismo, existem fatores que podem interferir e desencadear o bruxismo. O que são esses fatores? Doenças respiratórias, então obstruções de vias aéreas, então crianças que têm alergia, rinite, asma, muitas vezes elas têm obstrução, o ar não está passando direito, então o bruxismo entra como um fator protetor. Na hora que está tendo uma queda da quantidade de oxigênio ali na criança, ela começa a ranger o dente, daí dá um micro despertar ali e ela começa a ranger o dente como fator protetor. Uma outra forma também que ele entra como fator protetor, mas não é desejável, e isso tem que ser tratado, a gente tem que buscar a causa. É o refluxo, por exemplo, o refluxo gastroesofágico, quando a criança volta, né, quando o alimento volta. No refluxo,
como aqui fica tudo ácido, o esôfago, toda essa parte fica muito ácida, porque tá voltando, essa parte ácida do estômago tá voltando pro esôfago, a gente faz com que é um mecanismo de defesa para que você comece a salivar e engolir. Então, começa a ranger o dente automaticamente para você começar a engolir e fazer com que esses ácidos desçam do esôfago de volta para o estômago, tá? Então, é comum a gente no consultório encaminhar a criança cujos pais relatam episódios de bruxismo. É comum a gente encaminhar essas crianças para um otorrino, para um alergologista, para um gastro. Outros fatores a gente sempre orienta, né, com relação à higiene do sono. Então, crianças, a gente pede para evitar eletrônicos, luz excessiva na hora de dormir, eletrônicos, computador, tablet, celular, pelo menos 1 hora antes de dormir. Tornar a hora de dormir como um ambiente mais calmo, para a criança realmente entender, olha, agora está acabando o período da atividade, agora a gente precisa descansar, para que a criança consiga entrar num sono profundo, tenha uma boa qualidade de sono. Então, a casa realmente tem que ser uma casa que esteja mais tranquila, né? O ambiente familiar mais tranquilo, sem música alta, sem som alto, sem televisão perto, principalmente no quarto da criança. E que a gente chama isso aí tudo de higiene do sono, né? Dependendo da idade, então dá um banhinho antes de dormir, já começa aquele processo de relaxamento para fazer uma qualidade de sono boa, né? Com relação ao uso de placa em criança, né? Como a gente falou, a placa ela serve para proteger desgaste. Só que a gente não coloca na dentição decídua. O que é isso? Quando a criança só tem dente de leite, a gente não coloca placa, tá? Já tem estudos mostrando que a gente não... Mesmo que desgaste o dente de leite, é muito difícil a gente ter algum dano maior. Lógico que cada caso tem que ser avaliado, né? Porque existem casos de bruxismo em dentição decídua com um desgaste muito grande, tá? Mas a tendência é a gente não colocar, porque não vai trazer grandes benefícios. É mais importante a gente ir atrás das causas, né? O que pode estar causando esse reflexo do bruxismo, tá? Em que momento a gente pode colocar a placa na criança? A partir do momento que os dentes permanentes já estão começando a entrar em contato, já estão erupcionando. Então, na fase de dentição mista, a gente está falando crianças acima de 6 anos de idade. Para quê? Para que esses dentes novos, né, os dentes permanentes, eles já não sejam desgastados logo de cara, tá? Só que geralmente nessa fase as crianças elas estão no processo de tratamento ortopédico, né? Então a gente tá colocando aparelhinho na criança, a gente já tem vídeo falando sobre isso, para que a criança consiga ir crescendo, se tiver algum possível erro de crescimento do osso, né? A gente já faça uma intervenção precoce. Dependendo do tipo do aparelho, o próprio ortodontista, o dentista que vai colocar o aparelho, a gente já pede para considerar esse fator a mais, que é a presença do bruxismo. Com relação ao bruxismo da vigília, tá? O que a gente orienta? Colar recadinhos espalhados pela casa em locais aleatórios, falando para desencostar os dentes. Lembrar a criança, se a criança ainda não é muito pequenininha, a gente vai falando, olha filho, desencosta o dente, olha, vamos, relaxa. Tentar entrar com distração. Tem um aplicativo que chama Desencoste Seus Dentes. Ele é muito interessante, tá? Dá pra colocar em tablet, em celular. E ele fica tocando aleatoriamente ao longo do dia, que daí ele te lembra que você precisa desencostar. Isso é muito útil também para adultos, né? Tem um exame chamado polissonografia, tá? Que o médico solicita. Esse exame, ele realmente ele dá o diagnóstico de bruxismo, ele consegue quantificar o bruxismo ali da criança. Mas isso é feito por um médico. Então, nós, odontopediatras, podemos encaminhar o paciente para o otorrino para uma avaliação, e se ele julgar pertinente ou necessário, aí ele pode realizar esse exame, solicitar esse exame. Quando a gente nota que existe principalmente no bruxismo da vigília, uma carga emocional envolvida, né, que a criança está usando aquilo, assim como ela pode usar o hábito de roer unha, puxar cabelo, e a gente percebe que a criança está fazendo isso como uma válvula de escape, também é sempre indicado a ajuda de um encaminhamento e a ajuda de um profissional da área de psicologia, tá? Para cuidar dessa criança. E outros pacientes também apresentam. Então, pacientes que têm déficit de atenção, hiperatividade, pacientes com alguma síndrome ou algum outro distúrbio psiquiátrico, pacientes com paralisia cerebral.
É comum que esses pacientes apresentem episódios de bruxismo, sim. Pacientes que fazem uso de medicamento, alguns medicamentos, eles servem, como eu falei para vocês, é sistema nervoso central. Alguns medicamentos, eles podem aumentar os episódios de bruxismo e outros medicamentos não, eles já servem para fazer o tratamento, acabam diminuindo esses episódios. Então, a conduta clínica, só para relembrar e deixar tudo bem claro, né? A conduta clínica do odontopediatra ou mesmo de um dentista é o quê? Tentar buscar um diagnóstico correto, fazer algumas orientações, como eu falei para vocês, higiene do sono, fazer encaminhamentos do paciente para os profissionais que vão estar envolvidos nesse tratamento, então um gastro, um otorrino, um psicólogo, fazer esse encaminhamento. E se for o caso, já tiver no mínimo com essa dentição mista, que a gente fala com os dentes permanentes em oclusão, fazer a confecção da placa. A placa tem que ser placa rígida, tá? Igual do adulto, não é nada dessa história de placa de silicone. Uma placa rígida, tem que ser feito um ajuste oclusal. Como a criança está em crescimento, às vezes a gente coloca um parafusinho, igual um aparelhinho ortopédico, tá? Para a criança não perder a placa tão rapidamente, né? Porque a criança está em crescimento, e dependendo da fase, ela está numa fase de crescimento bem acelerada. Mas com relação ao bruxismo da vigília, a gente tenta usar a mão desses lembretes, seja via aplicativo, via bilhetinhos espalhados pela casa, tá bom? Entrar com a higiene do sono e esse ambiente mais propício para a criança. Então, se você tem dúvida, pode escrever aqui nos comentários, podem continuar mandando para nós duas lá no Instagram meu e da Aline, tá bom? A gente vai, à medida da demanda que vocês estão mandando pra gente, a gente vai produzindo os vídeos, tá bom? Semana que vem vai ter outro vídeo e espero vocês, não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos, tá bom? Um abraço, até semana que vem.